Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a mecânica quântica. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já ativa o sininho, deixa seu like e vamos para o vídeo. Bom, a mecânica quântica. A mecânica quântica ela é muito importante para a gente porque ela dita como que funcionam as regras do universo. Então é muito interessante você saber como funciona o universo, quais são as leis, para você seguir essas leis e você não ter problemas. Essa que é a grande vantagem de você saber como o universo funciona, tá? Então, por exemplo, na mecânica quântica é muito falado que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, ou seja, tudo é matéria. Então a gente está aqui nesse planeta, então tudo é matéria e tudo é onda ao mesmo tempo. Como que seria isso? A onda seria energia. Então, e a matéria seria o que é concreto, que você vê, por exemplo, uma porta, uma cadeira, uma parede, mas é onda ao mesmo tempo também, porque está vibrando. Então, nada está parado. A gente olha, dá uma impressão que está parado, mas não está. Tudo tem as suas partículas, estão vibrando. Todas essas partículas estão vibrando. Então, por que isso é muito interessante para a gente, saber como que funciona? Porque, por exemplo, eu quero muito, uma coisa que todo mundo muito quer, eu quero ter minha casa, quero construir minha casa, quero comprar um apartamento novo, quero ter um carro. Então, é matéria, a gente está falando de algo material. Porém, para você criar essa matéria, você cria primeiro como onda. Como isso? Primeiro você pensa naquilo, você deseja aquilo. O que acontece muito é que a pessoa fica criando aquele objeto, uma casa, um carro, né? De repente até uma viagem, vamos dizer assim. Só que a pessoa fica o tempo todo apressando, tentando apressar aquilo. Poxa, mas cadê meu carro? Aí a pessoa vai lá dar uma olhadinha na garagem, mas cadê meu carro? Não está aqui meu carro. Então, fica apressando, fica colocando pressão para fazer aquilo acontecer. Aí já cria um problema, que é o efeito Zenão. Tem o livro O Campo, que é um livro muito bom que fala sobre a física quântica. Então isso ajuda muito a você entender. Esse livro antes era muito caro, mas eu acabei de ver, inclusive, antes de gravar esse vídeo. Ele já tem disponível em e-book, inclusive, na Amazon, no Kindle. Então é bem baratinho agora. Então imagine, eu paguei caríssimo, R$500 nesse livro, hoje precinho de banana. Outra pessoa que fala muito sobre a mecânica quântica, eu até inclusive comecei a estudar mecânica quântica com ele, é o Hélio Couto. Tá? Então ele já tem o site dele, só você entrar lá no site do Hélio Couto, ele vai estar explicando muito sobre a mecânica quântica. E ele tem muitos livros também, então praticamente todos os livros dele ele vai falar sobre a mecânica quântica, tá? Independente do assunto que ele aborde, por exemplo, alquimia, ele vai falar sobre a mecânica quântica. Enfim, qualquer livro dele ele vai estar falando. Bom, então eu estava falando sobre a questão da paralisação. Então, a pessoa foi lá, pensou naquele carro, por exemplo, que eu estava dizendo, ele criou aquele carro. 18 segundos já é o suficiente. Criou aquele carro, então, ano X, cor Y, modelo Z, enfim, criou aquele carro. Só que ficou apressando a vinda daquele carro, aquela chegada daquele carro, colocou pressão. Isso faz com que anule a criação daquele carro. Você tem que criar e soltar. Por isso que os taoístas, né, os budistas falam tanto em soltar, que é uma coisa que acaba sendo muito difícil a gente conseguir soltar. Então você pensou, criou aquilo. Eu tenho até um vídeo, pensou, criou, vou deixar aqui em cima. Eu falo já sobre isso, lá atrás eu já falava sobre isso. É mecânica quântica. Pensou, criou. Então você cria a sua realidade do seu universo. Cada um cria uma realidade diferente em um universo diferente. Então eu estou aqui, uma outra pessoa está lá na esquina. Eu estou criando a minha realidade aqui, ela está criando a dela lá. Por isso que tem esse balanceio tão grande. Pessoas muito bem sucedidas, muito bem, outras pessoas muito em dificuldades e tudo mais. Isso influencia muito, porque se você for observar, a maioria dessas pessoas que estão em situações bem difíceis, elas mesmas criaram essas situações para elas. Pode ver que elas sempre pensam muito negativo,
tem medo de tudo, sempre está em baixa vibração, então fica difícil criar algo bom nessa situação, tá? Então, continuando aqui, então a pessoa pensou, ela criou aquilo, porém colocou pressão, então criou efeito Zenão. Efeito Zenão bloqueia a criação da matéria daquela tal coisa, seja um apartamento, seja uma casa, seja um carro, seja o que for, não importa, bloqueia aquilo, até a pessoa de fato soltar. Quando a pessoa solta, o que é soltar? O que é o soltar? É você ir pensar em outra coisa. Ah, mas eu quero carro, eu quero carro, eu quero carro. Ah, mas outro dia acordo, poxa, mas eu não tenho carro. Mas cadê meu carro que não vem? E meu carro? Mas onde está meu carro? Pronto, ferrou. Vai criar o efeito Zenão, tá? Então, como que é o soltar? Pensou, criou aquele carro, pronto. Tem um tempo para o carro se materializar. Por que disso? Para a gente mesmo, para nosso próprio benefício isso. Porque imagine só, a gente não é preparado para pensar e criar imediatamente, a gente não é preparado para isso. Porque imagine quanta coisa negativa, quantas pessoas pensam muito coisas negativas. Sei lá, tá passando um carro rápido, a pessoa fala, nossa, essa pessoa vai bater o carro. Aí imagine, aí na outra esquina ali a pessoa vai lá e bate o carro. Então por isso que tem que ter um tempo. Porque nisso, inclusive, a pessoa pode se arrepender disso. A pessoa fala, meu Deus, e agora? Falei uma bobagem aqui. A pessoa simplesmente mentaliza, cancelado, cancelado. Pronto. Você já cancelou aquela onda que você tinha emitido. Eu falo muito também sobre a questão eu já falei em outro vídeo sobre isso. Cada frequência que você está, se você está numa frequência positiva, repare só, você está numa frequência positiva, você tanto emite coisas boas, quanto você recebe coisas boas. Por isso que é muito importante você sempre estar numa frequência positiva. Assim como, se você está numa frequência negativa, se você está reclamando, brigando, fazendo coisas ruins, você entra numa frequência negativa. Então você emite energias negativas e volta para você energias negativas. É muito parecido com um rádio. Pensa num rádio, você sintoniza ali na antena 1. Você vai estar ouvindo a antena 1, você está nessa frequência. Você mudou a estação do rádio, você colocou, sei lá, rádio rock. Você está na vibração da rádio rock. É a mesma coisa, é muito parecido com isso, tá? Então é mais ou menos isso. Então eu acho que eu consegui explicar mais ou menos bem aqui como que funciona. Isso aqui é só mais uma introdução à mecânica quântica, só para vocês saberem mais ou menos o que é a mecânica quântica, né? Que existe o átomo. Então, para vocês entenderem que tudo é onda e é partícula ao mesmo tempo. Então, é muito importante isso para a gente, para a criação de tudo que a gente vai fazer. Porque o tempo todo a gente está pensando, o tempo todo a gente está criando algo. Então, pensou em algo, criou, já está criado, 18 segundos, criou aquela coisa, criou um carro, criou um apartamento, criou uma casa. Depois vai fazer outra coisa. Solta isso, e solta de verdade, é difícil, eu sei que é bem difícil fazer isso. Então solta isso. Eu tenho 2 exemplos que eu gostaria de deixar aqui. Quando eu era mais novo, eu queria muito fazer uma faculdade, e tinha que ser pública. Eu queria fazer uma faculdade pública. Eu fiquei 5 anos estudando muito, e o dia inteiro só pensava nessa faculdade, porque eu quero fazer a faculdade pública. Então, durante 5 anos não deu certo. Chegou no meu 5º ano de pré-vestibular. Eu prestei alguns vestibulares, passei na primeira fase de alguns, outros nem na primeira fase não passei, e acabei, eu falei, olha, esse ano vai ser meu último ano de tentativa. Aí me inscrevi numa outra faculdade, inclusive, só restava um vestibular para eu saber o resultado da segunda fase do vestibular. Quando chegou, eu fui lá, me inscrevi na faculdade particular. Comecei as aulas, eu já estava 1 mês fazendo as aulas da faculdade particular. Aí eu fui lá e olhei no resultado, eu tinha passado na faculdade pública. Depois eu fui e acabei fazendo a faculdade pública. Enfim, então isso é para você entender o que é a mecânica quântica na prática.
Só que é muito normal quando a gente acaba desistindo para acabar dando certo. Você não precisa necessariamente desistir totalmente, né? Você já iniciar um novo empreendimento, uma nova coisa, que você falou, essa aqui já foi, já não acredito mais, teoricamente, né? Acreditar, a gente sempre tem um resquício ali que ainda vai dar certo, porque senão você nem, nesse caso, você nem olharia lá na segunda fase se o seu nome estava ali, você já abandonaria de vez. Mas não, tem um resquício ali ainda de, opa, deixa eu ver se está aqui, mas eu soltei, eu já estava em outra. Falei que eu ia dar 2 exemplos, agora eu vou dar outro exemplo. Queria muito fazer minha cidadania italiana. Eu fiquei nisso na cabeça muito tempo. Durante 4 anos eu juntei os documentos, corri atrás de tudo, veio a pandemia e tudo mais. Durante 4 anos eu fiquei com isso e não segui em frente. Não consegui fazer, não consegui ir lá, no caso, para a Itália, para fazer a cidadania italiana e tudo. Não deu certo, não consegui. Aí chegou, depois de 4 anos, eu falei, olha, quer saber, eu vou tocar minha vida. Aí eu, inclusive, abri uma empresa aqui em Sorocaba, onde eu moro, né, em São Paulo. Então, abri uma empresa, acabei abrindo essa empresa, comecei a tocar essa empresa. Depois de 9 meses tocando essa empresa, eu não estava mais nem aí com a cidadania. Ou seja, soltei. Adivinha o que aconteceu? Deu certo. Deu certo, tudo já estava preparado, eu peguei simplesmente, fui para lá, fiz a minha cidadania e ponto final. Então aqui eu coloquei 2 exemplos de mecânica quântica que aconteceram na minha vida, 2 exemplos muito importantes. E você vê que tem um longo prazo, né? 5 anos que demorou. Quando eu soltei, deu certo. O outro, 4 anos. Quando eu soltei, 9 meses, deu certo. Então, para você ver como que isso funciona de verdade na prática. Isso eu sou a experiência viva que isso funciona. Então, é muito importante não deixar que congele, que paralise as coisas. Por exemplo, um exemplo muito prático que o Hélio Couto fala muito desse exemplo. Você chega num restaurante e você pede um prato de comida. Você simplesmente pede aquele prato e deixa para lá e continua conversando com os amigos e passa aquele tempão lá. Às vezes passou meia hora, às vezes passou 1 hora, depende do dia ali, e você não está nem aí. Daqui a pouco o seu prato chega. Agora experimente você o tempo todo ali. Pediu, daí deu 1 minuto, você chama o garçom, viu, e meu prato? Aí ele fala, bom, já está fazendo, já anotei, está tudo certo. Daqui a 5 minutos, cadê meu prato? Mais 10 minutos, cadê meu prato? Então vai te dar problema. Experimente fazer isso, vai te dar problema. Então é a mesma coisa que a gente faz o tempo todo. A gente pensa ali, eu quero um carro X, um carro Y, um carro Z, quero um carro. E a gente fica olhando o tempo todo, mas cadê meu carro? Poxa, mas eu tô sem carro, mas eu tô sem o apartamento, mas eu tô sem a casa. Então isso faz com que paralise tudo. Bom, eu falei um pouquinho aqui da mecânica quântica só para iniciar esse tema, que é um tema muito importante, que me ajudou muito. Faz 5 anos que eu estudo esse tema, então me ajudou muito e agora estou passando adiante esse tema para vocês, tá? As referências de livro, O Campo, tá? E o outro é mais um autor, vamos dizer assim, né? Que é o Hélio Couto, que tem vários livros, inclusive ele tem a ressonância harmônica também, que influencia muito quanto à questão da mecânica quântica. Então, qualquer livro que você lê do Hélio Couto, provavelmente ele vai estar falando sobre a mecânica quântica. E o vídeo é esse. Gratidão imensa por ter ficado até o final. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um comentário se você gostou, se você quer agregar algo a mais. Se ficou faltando alguma coisa, deixa nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque quanto mais pessoas acordadas, melhor é. E gratidão.